Olá, meu nome é Ricardo Reis, eu sou advogado, trabalho na área civil empresarial há quase 9 anos na comarca de Rio Verde, Goiás. Sou idealizador do Instagram do perfil RR Direito, alguns de vocês já devem me conhecer. E fui convidado pelo pessoal do Conan para falar um pouquinho para vocês sobre técnicas e algumas condutas que ajudam na fidelização do cliente, tá certo? Primeiramente, antes de entrar no assunto, eu quero agradecer ao pessoal, à organização do Conan, por ter entrado em contato comigo, né, me permitir fazer essa palestra e dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui dividindo um pouquinho do que eu aprendi com vocês e espero aprender muito também com as outras palestras e até com vocês que nos assistem, tá certo? Bom, entrando no assunto devidamente, vamos falar sobre vou dar algumas sugestões que eu entendo que acaba ajudando a fidelização do cliente. Primeira sugestão que eu dou para vocês é a transparência, ser transparente. Seja transparente com o seu cliente. Sempre fale a verdade, custe o que custar. Sempre traga para o cliente somente a realidade do que está acontecendo no processo e também quando aquele cliente te procurar, também seja verdadeiro no primeiro contato. Bom, se você acha que de alguma forma aquela causa que o cliente está querendo propor é uma causa ruim, ou se não, que é uma causa que tenha certa margem de dúvida, seja transparente. Sempre informe o seu cliente sobre todos os pontos do processo de forma clara e de forma real. Traga o cliente para a realidade. Eu vejo alguns advogados, muitas das vezes, não trazer a realidade do processo, a realidade da demanda para o cliente. Isso gera uma expectativa no cliente, né? E às vezes no final da demanda, quando essa expectativa não é alcançada, ela faz com que o seu cliente fique bastante magoado, né? E aí ele possa vir a não te procurar mais para outras demandas ou não te indicar. Então a primeira dica que eu deixo, a primeira sugestão para o advogado é ser transparente. Seja sempre transparente com o seu cliente, tá certo? A segunda sugestão que eu dou para vocês em relação ao seu cliente, a forma de lidar com o cliente, é a informação, dever de informação. Informe sempre o seu cliente dos andamentos dos processos. Informe o cliente do que passo que está o processo, qual será o próximo passo a seguir e sempre de forma antecipada. O que eu falo de forma antecipada? Hoje em dia o cliente ele tem acesso, quase sempre ele consegue, ele acompanha o processo no tribunal, acompanha o processo no site e às vezes ele chega a te contar primeiro, né, o que está acontecendo no processo, porque você mesmo, advogado, chegou e constatou. Então, busque andar na frente do seu cliente. Sempre tenha informações, traga a informação para o seu cliente de cada passo do processo, qual vai ser a próxima estratégia a ser utilizada. Isso deixa o cliente mais tranquilo. O cliente está quase sempre numa situação de angústia, principalmente diante do contencioso, né, que é o que eu estou falando. Você que está aí advogando, propondo ação ou defendendo ações no fórum. Então, a informação, manter o cliente informado, diminui aquela angústia que ele sente durante toda a litispendência, ou seja, durante toda a tramitação do processo. E isso também é uma forma de aproximar o cliente do advogado e uma forma de fidelizar o cliente ao advogado, tá certo? Então, vamos lá, dever de informação. A informação não é um plus, é um dever, tá certo? Então, seguindo, já falei um pouco sobre a transparência, falei sobre a informação e a próxima dica, a próxima sugestão que eu vou dar é em relação ao contrato de prestação de serviço advocatício. É muito importante que você faça contrato de prestação de serviço com o seu cliente e que nesse contrato fique delimitado quais são as suas obrigações, quais são os seus direitos e quais são as obrigações do cliente e os direitos do cliente. Por quê? Esse contrato, quando é bem feito, bem redigido e conversado, ele também evita futuros problemas com o cliente, principalmente quando é para fazer o acerto dos honorários no final da causa. Então é importante, o contrato de honorários, ele além de resguardar o advogado e resguardar o cliente,
ele é uma forma de evitar futuros problemas com o cliente. E ele fideliza, porque o cliente percebe que você é organizado, que você leva a coisa com seriedade. Pensa bem, um cliente te procura para propor determinada ação ou resolver determinado problema, você pega, faz o serviço sem contrato, sem nenhum, né, sem nada que seja um termo formal vinculando o serviço a ser prestado, o cliente de plano já vai te achar desorganizado. Né? E ninguém quer trabalhar com quem é desorganizado. Então, fazer o contrato de prestação de serviço advocatício é essencial, tá bom? É essencial no sentido de fidelizar o seu cliente. Ele vai perceber organização e até mesmo respeito da sua parte com ele, tá certo? Seguindo. Dentro ainda da questão do contrato, né, esse eu poderia até tratar esse assunto juntamente, é algo que eu faço com todos os meus clientes e eu busco não abrir mão desse passo quando da contratação. O que é? É explicar ao cliente sobre a relação cliente-advogado. O que é isso? Quando o cliente me procura, eu falo, olha, fulano, embora sua causa aparentemente é fácil, seu direito é bom, ou embora aparentemente o seu direito é muito difícil, eu vou fazer o máximo para conseguir te dar um resultado positivo, a minha obrigação não é de fim. Eu não tenho obrigação de ganhar a causa. Eu não tenho obrigação de te dar o resultado final desejado. Eu tenho obrigação apenas de fazer o melhor, de colocar o melhor esforço, né? A melhor técnica possível, no seu caso, para te dar uma contraprestação digna e adequada. Ou seja, gente, o cliente ele tem que sair do seu escritório sabendo que você não vai fazer mágica na vida dele, que você não vai resolver o problema dele. Quer dizer, ele tem que saber que você fará o máximo possível para resolver o problema, para lhe dar a solução desejada. Mas ele não tem que sair do seu escritório com a ideia de que você vai conseguir, com a ideia de que você promete que vai fazer algo. Eu vejo advogado prometer, já vi muitas vezes, eu acho no mínimo leviano. Eu nunca, nos meus 9 anos de advocacia, eu nunca cheguei para um cliente meu e prometi para ele resultado, mesmo sabendo que a causa é praticamente ganha. Entendeu? Ou seja, eu sempre informo meu cliente que a minha obrigação é de meio, não é de fim. E que eu tenho o dever apenas de me esforçar ao máximo e usar o melhor da técnica, né, disponível e possível para resolver o problema dele. E nunca prometer nada, tá certo? Isso também é uma forma de fidelizar o cliente. Porque lá na frente, se você por algum motivo, né, que seja alheio ao seu controle, venha perder a ação, não dá o resultado desejado para o seu cliente, ele vai lembrar que lá no passado você explicou, você comunicou e trouxe para ele todos os fatores, né, essenciais ao entendimento que a sua obrigação não era de resultado. Tá certo? Então fica a dica, galera. Não promete, explica a relação cliente-advogado. Deixa o cliente entender que a sua obrigação é de meio. Eu estou até sendo repetitivo em relação a esse assunto, mas é algo que tem que ser frisado. Tá? Eu acho muito importante, no primeiro contato principalmente, você deixar claro para o cliente a questão da obrigação de meio. Tá certo? Seguindo. Ainda dentro do contrato de honorários, dentro da questão da obrigação advogado, cliente, eu acho importante você analisar a causa e explicar para o cliente qual é a probabilidade de êxito, de acerto do seu cliente em relação àquela causa, em relação à demanda que você for propor, for defender. Dizem, e é verdade, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Ele é o primeiro a ter contato com o processo, ele é o primeiro a ter contato com o problema, ele é o primeiro a ter contato com aquela questão que vai ser levada ao Poder Judiciário, e ele consegue, né, com a técnica, com o conhecimento que ele tem, discernir quais são as chances do cliente. Isso aí é algo tranquilo. Então, é importante
que o advogado consiga e faça isso no contato com o cliente, lá na contratação. Fala, olha, fulano, eu vou propor ação, ou senão eu vou te defender, mas só as chances aqui são essas. As suas chances aqui, elas têm um limite em tal ponto. Ou senão, não, só as chances são boas, porém está fora do meu controle. Ou seja, faça uma análise de probabilidade do direito pretendido ou a ser defendido para o seu cliente e deixe claro para ele essa probabilidade, essa possibilidade. E, logicamente, recapitulando, falando que a sua obrigação não é de ganhar, a sua obrigação é de ter o melhor resultado possível. Isso também fideliza o cliente, porque ele passa a entender qual é a sua obrigação. Ele passa a entender como você trabalha, porque às vezes o que gera até mesmo um desentendimento, como eu posso dizer, até uma má impressão do advogado é a questão da falta de comunicação com o cliente. Aquele negócio, sua causa é boa, vou pegar, vou propor ação, você vai ganhar, fulano, tá tudo certo, vou lá e chega amanhã, o cara toma bomba, ele perde o processo. O cliente sai chateado e passa a ter uma imagem negativa da advocacia. Então, tudo isso que eu estou te falando aqui vai te fidelizar, vai trazer a fidelização do cliente para você, porque você foi diferente. Você trouxe o seu cliente o tempo todo como uma realidade do que vai ser feito e de uma realidade do que é possível. Tá certo? Então essa é mais uma dica minha. Deixa o cliente sempre ciente da probabilidade do direito a ser proposto ou a ser defendido. Tá bem? Seguindo. Bom, a questão dos honorários, que também está tudo dentro desse emaranhado inicial que eu venho conversando com vocês e que está dentro do contrato também. Os honorários devem ser bem explicado, a questão dos honorários, de como vai ser pago, se vai ser inicial, se vai ter um proveito econômico no final e em cima desse proveito econômico vai ser cobrado honorários, se vai ser parcelado no começo, no meio e no final do processo. O cliente ele tem que ter total entendimento de como serão cobrados os honorários. Porque tirando a questão do advogado que não propõe a ação, ou não faz a defesa, ou perde o processo, acho que a questão que mais causa aborrecimento ao cliente é o pagamento dos honorários. É aquela história, você propõe a ação, o cliente está satisfeito, gosta do seu trabalho, chega no final, você passa o constrangimento de o cliente não concordar em te pagar porque ele não lembra e não entendia que lá no passado, quando foi feito o contrato de honorários, tinha convencionado de fazer um pagamento no final sobre o proveito econômico do processo. Entendeu? Então seja claro com o cliente a respeito dos honorários. Tá certo? Explica para o cliente, fulano, vou combinar com você um prolabore inicial para eu começar a ação. No final, caso eu ganhe a ação, vai me pagar mais tantos por cento, logicamente no limite do código de ética da OAB, sobre o valor do proveito que eu te dei, daquilo que você deixou de perder. Tá certo? Eu vou combinar com o meu cliente que eu quero receber uma parte no começo do processo, vou receber uma parte na sentença e uma parte na fase de recurso. Explica para o cliente, mostra no contrato que está escrito isso no contrato, acerta e segue. Ou seja, honorários, questões de honorários com o cliente é questão que gera conflito, gera divergência. Não deixe isso acontecer entre você e seu cliente, porque se ele ficar por algum momento, se ele não tiver o conhecimento, o entendimento a respeito do como foi convencionado esses honorários, no futuro, quando for cobrado, ele não vai achar interessante, ele não vai gostar. Se ele não gostar, ele não volta e ele não indica novos clientes para você, entendeu? Seguindo. Outra questão que eu separei para conversar com vocês é a respeito da necessidade de explicar para o cliente que nem sempre ele tem razão. Existe um ditado, um brocardo, que fala o cliente sempre tem razão. Não, o cliente nem sempre tem razão, pelo menos na advocacia. O que eu quero dizer com isso?
muitas das vezes eu já fui obrigado a falar com o cliente que eu não achava conveniente, eu não achava interessante a medida que ele queria tomar, né? Tanto de forma extrajudicial ou de forma ou até mesmo numa demanda que seria proposta, eu achava assim, falei, fulano, eu acho que o que você está pretendendo fazer vai ser mais prejudicial do que benéfico a você e ao que você pretende, né, ao resultado que você pretende alcançar. Então, isso também acaba alertando o cliente para que ele iria fazer, né, algo que seria errado, que seria prejudicial, e ele acaba no final, após refletir, após ter, né, voltar, né, para o centro, para o eixo dele, que muitas das vezes o cliente está numa situação desesperadora, está diante de um problema, ele passa a te agradecer por isso. Você não resolve o problema do seu cliente somente através de propositura de ação, somente através de atos, né, do advogado. O aconselhamento também é importante. É importante você explicar para o seu cliente, né, falar não, né, que não, o caminho que você quer tomar é o caminho errado. Não concordo com você. E fundamentar, explicar o porquê. Isso com certeza também é algo que já me trouxe, que já me fidelizou, né? Fidelizou o meu cliente, e através disso também, esse cliente fidelizado me trouxe outros clientes, amigos, parentes e assim por diante. Então, galera, é importante deixar claro que o cliente nem sempre tem razão, tá certo? Fala para o cliente sem problema. Cara, eu acho que você está errado, eu acho que você tem que fazer assim, eu não vou deixar você passar por isso, eu não vou deixar você tomar essa atitude, tá certo? Então, o cliente nem sempre tem razão, tá bom? Seguindo. Bom, eu separei também aqui, né, mais uma dica, uma sugestão, já estamos na 9ª, que é sobre a questão da disponibilidade. Meu amigo advogado, seja disponível. Sempre esteja disponível para seu cliente. Não tem nada pior do que uma pessoa que não é disponível, pelo menos para mim. Vou dar um exemplo. Você chega na sua casa, está com um problema com uma encanação, algo. Você liga para o encanador. Esse encanador, ele promete para você que vai... hoje eu passo na sua casa à tarde para resolver isso, né, o seu problema. E ele não passa. Você liga para esse encanador não te atende. Eu, não sei vocês, eu não ligo mais para esse cara. Ele perdeu o cliente, ele perdeu a indicação. Eu não vou indicá-lo para outras pessoas, porque eu percebi que ele não tem compromisso comigo como seu cliente. A advocacia não é diferente. Em qualquer ramo não é diferente. Seja disponível. Né? Atenda o seu cliente, atenda o telefone, atenda o WhatsApp, responda o WhatsApp, responda o e-mail, né? Combina com o seu cliente algo e cumpra a tempo, entendeu? Então esteja sempre disponível. Vai depender muito da sua situação. Se você é um advogado em começo de carreira e está precisando muito de se estabelecer no mercado, né? de entrar com o pé direito e fazer a coisa acontecer, cara, na boa. Atende seu cliente no domingo, no sábado, qualquer hora. Você precisa trabalhar. Você já está um pouco mais, assim, já conseguiu ter um know-how, né? O pessoal já sabe que você é um cara compromissado, né? Que você é advogado, advogada também, é compromissada, tá aí sempre, né, acompanhando o seu cliente de forma assim, sempre do lado do seu cliente. Não deixa ele sentir que está desamparado em algum momento. Você pode começar a, né, fazer esse atendimento, atender o WhatsApp no final de semana, no dia de semana, nos finais de semana segurar, ou e-mail, ou telefonema. Mas eu acho que enquanto você não tiver consagrado, estabilizado no mercado, você não pode fazer isso. Após, passa a fazer os atendimentos também. O cliente tem o seu limite. Olha, durante a semana eu te atendo até às 18 horas. Após, só se for algo muito importante, algo que seja, né, verdadeiramente importante, que possa causar um dano grave, eu vou te atender depois desse horário. Do contrário, somente dias de semana. Mas você, advogado, que está precisando, está em começo de carreira, está assim querendo, né, como eu disse,
querendo seu lugar ao sol, cara, atenda o telefone, responda e-mail, responda as questões, as dúvidas de forma rápida, tá? Que isso faz diferença. Todo mundo gosta de quem é disponível. Quando você se mostra disponível, preocupado com seu cliente ele se sente valorizado. Seu cliente se sentindo valorizado por você, ele vai dar preferência sempre para você e não para outra pessoa. Ele vai indicar você. Isso gera o quê? Fidelização de cliente e gera também vai ocorrer a angariação de novos clientes. Tá certo? Então é isso. Seja disponível. Esteja sempre disponível para o seu cliente. Depois que estiver estabelecido no mercado, não sei se eu conseguir transmitir bem a ideia, não é para você deixar de ser disponível, mas você vai começar a dosar o horário da disponibilidade também para não interferir na sua vida pessoal, tá certo? Então, seguindo. Separei a próxima dica, né, a próxima sugestão, que é apresentar sem o cliente pedir providências que pode alavancar o negócio dele, ou resolver um problema, ou gerar uma prevenção na vida do seu cliente. Exemplo, você advoga para uma empresa. Essa empresa, você começa a conviver com o dia a dia dessa empresa através da sua advocacia. Você percebe que tem pontos na administração dessa empresa que podem gerar futuros prejuízos, futuras demandas, né, futuros problemas, ou que possam fazer que essa empresa ganhe menos dinheiro. O que você faz? Informa o seu cliente, né? Procura o seu cliente, fala, olha, fulano, eu entendo que se você mudar isso na sua empresa, você vai ter um resultado melhor. Eu entendo que se você fizer de tal forma e não da forma que você está fazendo, a sua chance de ter uma demanda contra você é menor. Dessa forma, você vai ter alguma ação trabalhista, alguma ação fiscal, né? Ou outras de qualquer gênero. Então, trabalhe sempre trazendo para o seu cliente questões que façam com que ele tenha um feedback seu além do esperado. Não só em relação àquele problema que ele te busca, que ele te procura. Tá certo? Você pode chegar para ele tranquilamente após uma certa liberdade, após um certo grau de contato com esse cliente e trazer sugestões que serão muito bem recebidas e com certeza fidelizará para que esse cliente também fique fidelizado. Tá certo? Então é isso aí. Então traga dicas para o cliente, dicas não seria a palavra correta, traga sugestões para esse cliente, né, para ele ter um melhor resultado na sua vida, para ele ter um melhor resultado na sua empresa, ou seja lá o segmento que ele tenha, e também que faça com que evite prejuízos ao seu cliente, tá certo? Frisando, é isso, tá bom? O próximo ponto, eu vou falar assim, de algo que todo mundo gosta, desconto. Pô, você tem um cliente que já te trouxe 3, 4 serviços dele, que te indicou mais 3 ou 4 clientes, e que esses clientes também vêm numa cadeia te indicando mais tantos clientes. Dá desconto para ele no próximo serviço. Se ele tiver apertado, ou, né, a gente nunca, nos tempos de hoje, tempos de crise, né, muitas das vezes o cliente não tem, dá um problema, ele não consegue ter condição de pagar naquele momento. Então faça algo nesse sentido para que ele se sinta valorizado. Né? Fala, não, você me trouxe tantos clientes e também traz sempre seu serviço para mim, eu vou te dar um desconto agora, ou se não melhor, eu vou fazer esse serviço para você e não vou te cobrar nada, né? Você é um cliente que está fidelizado já com a gente, sempre nos procura, então procure agradar o cliente também em relação a valores, né? O cliente, assim como todo mundo, ele gosta de ter desconto, gosta de ter um serviço de qualidade e ao mesmo tempo pagar menos por isso, tá? Isso, logicamente, de forma pontual. Você não vai fazer isso virar um costume em relação aos seus clientes. Eventualmente, né, após uma certa fidelização e o cliente trazendo um número de processos, de contratos ou outros serviços e também outros clientes, começa a agradá-lo dessa forma. Dê desconto sim para o seu cliente. Se ele estiver apertado, dá prazo, né?
faça tudo para que ele se sinta valorizado. E essa aí foi a minha penúltima dica, a minha penúltima sugestão no sentido de fazer a fidelização do seu cliente. E agora, finalizando, eu vou te dar a última dica, né, para você advogada que está me ouvindo. E essa última dica, na verdade, ela é um resumo de tudo que eu falei. Então, o que acontece? O cliente, ele tem que ter uma experiência diferenciada com você. Você tem que gerar valor na vida desse cliente. Ele tem que ter uma experiência com a sua advocacia diferente da experiência que ele teve com qualquer outro advogado. É isso que vai fazer o seu cliente ser fiel a você e te indicar novos clientes, tá certo? Quando esse cliente se sente valorizado, que você mudou a vida dele de alguma forma, com certeza ele não tem coragem de buscar outro advogado. A questão é essa, ele não tem coragem, porque ele se sente seguro com você. A advocacia, a sua advocacia, ela tem ela vai alavancar a partir do momento que o seu cliente se sinta seguro, e a partir dessa segurança ele vai fidelizar, e com essa fidelização ele vai te indicar, entendeu? Então, gere valor na vida do seu cliente. É isso que precisa hoje. Seja um advogado que muda a vida das pessoas. Esses dias assistiram uma palestra do Bruce Dickinson, né, o vocalista da banda Iron Maiden. O cara é vocalista da banda, ele é piloto do avião, e também ele entrou para o ramo, né, dos negócios, juntamente com a banda. E ele comentando que vende cerveja da banda, e a cerveja dá muito certo, dentre outros produtos da banda. Por que eu estou te falando isso? Né, sobre o Bruce Dickinson, sobre o Iron Maiden, tudo isso. Ele falou que todos os produtos da banda Iron Maiden vendem muito bem, porque na verdade eles não vendem os seus produtos para consumidores, eles vendem produtos para fãs. E isso que é o importante, entendeu? Esse é o pulo do gato. Você tem que fazer com que seu cliente ele vire seu fã. Não um fã no sentido literal da coisa, como um fã do ídolo do rock, mas que ele seja fã do seu trabalho, que ele não tenha coragem de te abandonar. E quando ele é fã, quando ele gosta do seu serviço, ele indica. Então, esse é o verdadeiro, né, repetindo, pulo do gato da advocacia. É você fidelizar, gerar valor na vida do seu cliente. A partir disso, ele fideliza, ele fica com você, e ele sente segurança para te indicar para terceiros sem que isso o comprometa. Ele tem segurança que você fará o bem para o terceiro, para o familiar, para o amigo dele. E isso aí é o que faz sua advocacia alavancar e você seguir uma carreira, uma carreira promissora dentro da advocacia, tá certo? Mais uma coisa importante que eu gostaria de falar a respeito disso é que não tenham medo, principalmente você que é o advogado de começo de carreira. Se você está fazendo tudo certo, cuidando do seu cliente, organizando a vida do seu cliente, com certeza o seu valor será reconhecido. Vai dar certo, tá? Não, essa história de que não existe mais espaço na advocacia é mentira. Tá? Existe muito espaço, mas espaço para quem quer ser um bom profissional. Quem não é bom profissional não tem espaço em ramo nenhum. Mas dentro da advocacia, que é o que eu trabalho especificamente, garanto para você, se você fizer com muito amor, fizer com muito carinho, se você tiver preocupação de mudar a vida do seu cliente, você terá sim todo dia, não digo todo dia, mas você terá a satisfação de ter novos clientes, de ver o seu negócio crescer e o que é o mais importante, né, sobreviver da advocacia, né, sobreviver de forma digna, honesta, trabalhando naquilo que você gosta, naquilo que você sonhou e lutou tanto para conquistar, tá certo? E é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, que minhas dicas, né, minhas sugestões tenham sido tenham agregado, né, de alguma forma na advocacia de vocês, na vida de vocês. Repetindo, meu nome é Ricardo Reis, eu sou advogado na comarca de Rio Verde e
tem o meu perfil no Instagram, que é o @rrdireito. Quem quiser conversar comigo, trocar uma ideia, pode me chamar no direct, eu respondo, passo o WhatsApp, a gente conversa, tá? Como eu disse, eu sou acessível, a gente tem que ser acessível. E é isso, tá bom? Agradeço muito pela confiança do pessoal da organização do Conamo. Agradeço muito a oportunidade, tá? E agradeço a você também que assistiu a palestra e está aqui comigo até agora. Tá certo, gente? Um abraço, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.